Quase todas as vezes que eu vejo um trecho desse filme na internet é essa cena daqui. O Ben, a irmã e o cunhado estão discutindo sobre o estilo de vida das crianças. E aí o Ben chama os sobrinhos e pergunta sobre a Declaração de Direitos. O mais novo não faz a menor ideia do que é, o mais velho tem uma noção e entrega uma resposta mais ou menos. Então ele chama Zaja, que tem 8 anos, e ela dá uma aula sobre as leis civis, e até mesmo discute algumas questões da Suprema Corte. Essa cena se tornou muito marcante por ser uma crítica clara à educação da juventude estadunidense, à educação geracional também como um todo. Onde será que está o cuidado dos pais? E para muita gente, essa é a mensagem do filme, até por causa de questões como essa. Olha a carinha de quem ama a escola, ou vontade de acordar cedo pra viola. Mas quando você entende bem o filme, essa cena daqui se torna mais marcante. I'm a freak because of you. You made us freaks. And Mom knew that. She understood. O Bo confronta o pai. Com base no seu leve contato com a civilização, ele percebe o problema no qual ele está inserido. Esse é o possível resultado para aquela garotinha da outra cena. Um futuro em que ela também percebe o estilo de vida ao qual ela foi imposta e como aquilo está transformando ela num robô. Ou seja, a erudição que nos deixa tão encantados guarda uma crítica muito mais forte do que os olhos podem ver. E hoje, vamos entender juntos por que o Capitão Fantástico é cego. Eu sou o Judá e esse é o Olhar Singular. A primeira vez que eu vi esse filme foi com 15 anos, e eu lembro de achar sensacional. Você conseguia em um mesmo filme colocar aventura, drama, comédia e vários assuntos complexos de uma forma em que nada parece forçado. É difícil pra caramba, mas Capitão Fantástico consegue fazer isso com maestria. O que será que proporciona esse encanto? É justamente a forma com que a história nos é mostrada. Existe todo um aspecto mágico em volta da família. A música, o brilho da imagem, o cenário, aquela sociedade alternativa que mistura conhecimento com natureza. A disciplina, cada um exercendo as suas funções familiares, e a erudição extrema, o vocabulário rico que aquelas crianças têm. Quase como se a gente estivesse vendo uma família de magos eremitas, uma família Merlin. Quando eles têm que retornar à civilização para buscar o corpo da mãe morta, parece que eles estão entrando em um país estrangeiro. Torna muito mais fácil o questionamento à civilização atual, porque já nos sentimos parte daquela família. Eles ficam impressionados com as pessoas gordas no banco, a alimentação industrializada, a hiperestimulação das telas. As pessoas não têm um vocabulário tão parecido, tão rebuscado quanto o deles, dá uma sensação de ausência de pensamento crítico. Essas coisas vão dando respaldo para a lógica com que Ben decidiu criar os filhos. Até que eles decidem ficar na casa da irmã dele, e a gente tem um choque maior, porque a família dela representa bem a família média americana. E pensa comigo, se o mundo é um caos, é uma loucura, tudo é feito pra tirar o seu dinheiro, pra te deixar doente, pra fazer você perder o pensamento crítico, ficar completamente alienado. Errado não estou eu em querer me encaixar nessa sociedade, em querer me conformar com essa sociedade, só que e se a gente levar essa ideia ao extremo? E se a gente decidir criar um espaço onde exista uma verdadeira liberdade? Principalmente liberdade de pensamento, sem nos sujeitar a impostos, dogmas religiosos, a mídia e as grandes empresas. O que será que nós podemos conquistar se tirar todas as distrações e focar naquilo que realmente importa? Desenvolvimento humano ao extremo, o máximo do corpo e de onde a mente consegue chegar. Foi assim que Ben e Leslie buscaram criar seus filhos, um conto de fadas fantástico. Só que o próprio filme nos dá um exemplo de como o ponto de vista exerce um papel importante na nossa compreensão da realidade, de como podemos ter uma visão distorcida. Por exemplo, quando Kelly, a filha mais velha, descreve como está se sentindo ao ler Lolita, esse livro em que um homem está apaixonado por uma pré-adolescente, e ela fala sobre como aquilo é errado, só que ao mesmo tempo ela entra em conflito porque acha incrível a maneira com que o cara descreve a paixão dele por aquela menina. Existe uma paixão de fato ali, mas continua errado. E esse conflito nos dá uma leve dica. Com certa equivalência, o filme nos faz sentir uma leveza na maneira como as crianças vivem, faz a gente comprar esse sonho de criar reis filósofos. Vai engrandecendo o estilo de vida dos personagens e ainda nos mostra pontos negativos no mundo para reforçar mais a ideia da perspectiva deles, deixar claro o quanto eles estão elevados. Mas por que será que esses pais estavam tão errados? Bo, o filho mais velho, é um gênio da física e da matemática. Passou em todas as universidades em que ele prestou prova, com altas noções de biologia, filosofia, luta, caça, fala 5 idiomas. Ainda assim, ele assume não saber de nada, mas não de um jeito socrático, de que se for olhar para a quantidade de coisas que ele ainda pode aprender, ele sabe muito pouco.
Na verdade, ele está dizendo aqui que todo o conhecimento que ele possui não tem nenhum valor, porque de que adianta falar 5 idiomas se você só fala com as mesmas pessoas? De que adianta ter um vasto conhecimento sobre física quântica, teoria política, se sua rotina diária é caçar, comer, ler e dormir? Todos os dias. Ele é um produto do extremismo, a lógica como o fim de todas as coisas. O extremismo que cegou o pai e levou à construção de coisas estranhas. O que já é demonstrado logo no início. A gente visaja que caça e decapita animais para colocar em um painel. Até o Ben fica incomodado com aquilo. A menina não tem mais aquela linha de afastamento da morte, que vem com uma construção cultural. Como resultado dessa busca por tornar tudo racional, ela desenvolveu uma insensibilidade. Isso me fez questionar muito como é que alguém que, em tese, tem um pensamento crítico elevado, tem erudição, uma capacidade de analisar bem os problemas sociais à sua volta, não foi capaz de fazer um estudo vasto sobre os efeitos psicológicos causados pelo isolamento social em crianças, ou sequer perguntar-se: como é que meus filhos vão se casar se eles vivem a vida toda no mato? Isso não é uma pergunta lógica? O cara precisou ver o filho de 17 anos sendo incapaz de abrir a boca para responder uma menina na rua, para então perceber isso? Não é meio contraditório a falta de lógica de uma pessoa que cultua a lógica? Ele estava cego com extremismo. A erudição deve ser só mais um resultado de você avançar numa área do conhecimento. Não é para ser um fim, erudição para ser erudito. E a gente pressupõe que traga uma capacidade crítica, uma lógica absurda, mas pode ser apenas pseudo-intelectualismo. Existem momentos de intelectualidade no filme, mas quem reina aqui é o pseudo-intelectualismo. Porque os meninos de fato sabem com profundidade, mas carecem de muita coisa. Porque jamais podemos reduzir o conhecimento ao ato de saber. A gente não aprende só com a consciência, com a leitura. A gente aprende utilizando o máximo dos nossos sentidos, passando por experiências e não vivendo apenas de teorias. Isso é desconsiderar o indivíduo como um todo e desejar só um pedacinho dele. É valorizar uma relação mecânica com o saber, que é algo que a sociedade já faz. Se você analisar com cuidado, o Ben cria uma contracultura, mas ele replica uma lógica de desempenho e disciplina, uma meritocracia intelectual, que é igual ao sistema que ele critica. Você tem uma hiperexigência com os estudos, independente das vontades, das intenções dos indivíduos. Você tem uma disciplina militar, um culto à competência. É uma seita baseada na capacidade acadêmica e em atender à satisfação pessoal do Ben. Ele cultua a liberdade e o pensamento crítico, mas deixa os filhos presos no estilo de vida deles. Ele define o que é bom e o que é ruim. Ele que estabelece os limites. Ele que impede que tenham contato com a civilização. Ele deixa a ideologia dele ser até maior do que a segurança dos filhos. O Raylan sofre fisicamente e mentalmente com aquele meio. Deixa clara a insatisfação dele e fica parecendo que ele é o rebelde. Os filhos são visivelmente um fruto dessa intelectualidade performática. Certo que eles têm saber profundo, mas observa os mais velhos. Eles perguntam bem menos, aparentam ser bem menos curiosos. Os únicos que mais perguntam são os mais novos, provavelmente por conta da idade. Os mais velhos perguntam muito pouco e quase nunca são uma fonte de novo saber para o pai. Em nenhum momento algum deles traz uma nova perspectiva que não esteja relacionado com o estado deles. Onde está essa constante busca por entender o mundo à sua volta, que é algo que faz parte da intelectualidade? Esse desejo por saber mais, por entender mais, que é algo que independe da idade. O Bo conversa com aquela moça que ele encontra e ele tá se borrando de medo, de nervosismo. Ele quase nunca pergunta alguma coisa. Ela aparenta estar muito mais interessada do que ele. E ele tá o tempo todo tentando se validar pelo que ele sabe, pelo que ele consome. Porque é assim que ele aprendeu a se validar ao longo da vida, buscando o reconhecimento do pai a respeito daquilo que ele sabe. Essa se tornou a identidade dele. E durante esse tempo todo, essas lacunas foram mascaradas. Porque o único mérito do que o Ben consegue mostrar ao mundo em relação aos filhos dele é o quanto eles sabem. O que ele faz com a Zaja é uma performance. Não é um debate de verdade aquilo. É validar o status intelectual ali, esfregar na cara daquela família, que de fato fica cega com aquilo. Mas quem são os amigos da Zaja além dos irmãos? Aonde reside a individualidade dela? Matar bicho e expor no mural é isso que torna ela diferente? É esse o momento em que ela pode ser só ela? O filme deixa claro que o Ben não é uma pessoa ruim. Ele não tá ativamente desejando mal pros filhos, longe disso. Mas ele tá cego com o próprio ego. Isso torna ele egoísta. Tornou os filhos um projeto pessoal. Por que o que ele usa como métrica de sucesso é a erudição das crianças? Por que especificamente isso é tão importante pra ele? Não é felicidade, bem-estar, ser capaz de conquistar aquilo que deseja? Parece muito uma
transferência das próprias frustrações. Ele não conseguiu achar o seu lugar no mundo, então precisou criar o próprio mundinho, que copia estruturas muito parecidas com o que ele já vivenciou, mas agora é ele que está no controle. E jura que está sendo o revolucionário. Acabou criando extensões de si mesmo e não seres independentes. Os 3 mais novos têm muito mais personalidade do que os 3 mais velhos, como se essa lavagem mental não tivesse sido completada. E aí esse cara fica perseguindo a perfeição, o que é loucura, só não é pior do que impor a perfeição aos outros. Isso daí machuca demais. Quando a filha dele, a Vespi, se machuca e o médico deixa bem claro que faltou muito pouco pra ela morrer ou ficar tetraplégica, é aí que a gente viu o quão delirante é essa parada toda. Era esse tipo de preocupação que a irmã dele tinha, mas não conseguia se expressar. Porque beleza que o filme utiliza a família dela como um contraponto. Ela é até incapaz de argumentar com ele, extrair dali alguma coisa que deixe ele meio pensativo, mas eles de fato tiveram muita sorte. Muita sorte. A partir dos danos físicos, o Ben se abre para ficar mais atento aos danos emocionais. E você vê percebendo que o grande fator que fez com que os filhos tivessem esse grau de erudição foi a presença constante dos pais na educação. Uma participação ativa, interesse constante no que estão pensando, lendo, aprendendo, consumindo, o que é que diverte eles. Beleza que nesse caso é muito mais por uma questão de controle, mas tinha que morar no mato para isso, tinha que se isolar do mundo para participar da educação deles. Certo que é muito difícil ter essa presença dos pais quando é necessário ficar 8, 10, 12, às vezes 14 horas fora de casa por dia, o que é uma crítica válida e muito importante, como funciona a relação das famílias com o trabalho no século XXI, toda essa questão da energia humana ser retirada ao longo do dia em prol do trabalho, e quando chegar em casa você ainda precisa ser um erudito para debater física com teu filho, cara, não tem cabimento nenhum, mas não tem que ser o extremo também, porque a liberdade aqui se tornou isolamento, se tornou exclusão, um realismo que quando toca na realidade, quando toca no resto da sociedade, dói. Vodavin? What kind of a name is that? My parents made it up. That's weird. Why? As pessoas, elas querem se destacar em sociedade. Elas não querem se destacar da sociedade. Our name's unique. There's only one of us in the whole world. That's really weird. Elas querem se sentir especiais entre as outras pessoas e não se sentirem diferentes ao ponto de se sentirem estranhas. Tudo se resume ao sentir. Isso inclusive me lembrou 2 filmes que eu vi recentemente, o Frankenstein do Del Toro, que fala um pouco ali dessa lógica versus sentimento, que é algo que marca ali o romantismo. E eu também assisti o Fantástico Senhor Raposo do Wes Anderson. Acho que tem várias coisas interessantes ali nesses 2 filmes que dá pra gente analisar aqui. Então se inscreva pra não perder quando esses vídeos saírem. Mas no final, existe um meio termo ali que foi estabelecido. Eles meio que conseguem se encontrar. Não ficar totalmente isolado do mundo, mas ainda estabelecer limites. O que não significa que tá tudo resolvido também. A gente torce para que cada um cresça e viva bem. Mas provavelmente uns vão abraçar mais a sociedade, outros vão ter mais dificuldade de se encaixar. Acho que é muito necessário uma terapia aí. Mas de fato, em momento nenhum deixa de ser surpreendente como o filme consegue te colocar na perspectiva deles. Um dos meus filmes favoritos, é delicioso de assistir, porque ele tenta te levar ali como se fosse uma dessas fábulas. Tanto que tem gente que acha que o filme dá uma suavizada ou tenta favorecer demais o lado dos protagonistas. E eu já acho que a mensagem fica bem clara. E esse ar romântico que fica é porque na cabeça do alienado tá tudo mil maravilhas. Eita, mas peraí, pensando agora, eu falei como se eu não fosse alienado. Mas e se eu for alienado em algum âmbito? Como é que eu vou saber?